Olá pessoal, na última aula nós vimos as enzimas. Hoje nós vamos estudar os inibidores dessas enzimas. São substâncias que podem ocorrer naturalmente para determinar momentos metabólicos diferentes do nosso organismo, podem ser utilizados como medicamentos para que nós possamos inibir enzimas que eventualmente estão participando de processos excessivos do nosso organismo e podem ocorrer de forma até artificial e que leva a distúrbios do nosso organismo e alterações até do meio ambiente. Bom, os inibidores eles podem ser divididos em duas grandes categorias, os reversíveis e os irreversíveis. Como o próprio nome já diz, um inibidor reversível é aquele que se liga à enzima de forma reversível, ou seja, a enzima pode, em um segundo momento, soltar daquele inibidor e continuar a sua ação enzimática. E o inibidor irreversível é aquele que se liga de forma irreversível à enzima e inativando ela completamente, ela perde a sua ação. Os inibidores reversíveis ainda podem ser divididos em competitivo e não competitivo. Bom, os inibidores irreversíveis eles reagem quimicamente com as enzimas, ou seja, a sua ligação é uma ligação química, formando ligações químicas e, portanto, são fortes essas ligações e efetivas e permanentes, de modo que a enzima fica constantemente ligada àquele substrato e ela perde a sua ação, fica absolutamente inativada. Exemplos de alguns inibidores irreversíveis são organofosforados, substâncias muito comuns em agrotóxicos. Os agrotóxicos são utilizados justamente para que possamos destruir organismos que afetam algumas culturas que nós temos, né, na agricultura. E esses venenos utilizados para esses organismos também são venenos para os nossos organismos e são irreversíveis. Um outro exemplo de um inibidor irreversível muito interessante é o ácido acetil salicílico, chamado comumente de AS, presente em medicamentos antitérmicos para criança, para adultos, e que já foram descobertos algumas categorias deles e pesquisados e comercializados já há muitas décadas. O ácido acetil salicílico ele tem uma ação muito importante numa enzima chamada ciclooxigenase. Essa ciclooxigenase, ela é uma enzima que tem um papel no organismo em processos inflamatórios. Então, além de ser usado para combater a febre, para dor de cabeça, o AS tem diversas outras utilidades, dentre elas também processos inflamatórios. E isso ocorre porque o AS tem um grupo acetil que se liga a essa enzima ciclooxigenase, exatamente nesse radical hidroxila, e nessa forma agora alterada, a enzima está inativa e essa ligação ela é forte, é uma ligação química, então é uma reação irreversível. Vamos lembrar da última aula que pequenas alterações, como mudança do pH do meio ou temperatura, faz alterações na forma de uma proteína, de modo que ela perde função biológica. Imagine se nós ligarmos um ligante químico naquela proteína. As alterações são muito mais intensas, muito mais drásticas. E aí a forma vai ser alterada de forma muito mais significativa, podendo inclusive inativar aquela enzima. O problema desse tipo de alteração é que nosso organismo produz não só um tipo de ciclooxigenase. Nós temos a ciclooxigenase do tipo 1, mas nós temos também a ciclooxigenase do tipo 2. E ambas são produzidas em processos inflamatórios estimulados através de fosfolipídios, reações com ácido araquidônico, que é um tipo de ácido graxo, e prostaglandinas. Sendo que as ciclooxigenases, abreviadas de COX, de ciclooxigenase, do tipo 1, são constitutivas, são fisiológicas, estão presentes inclusive no revestimento da nossa membrana do estômago. E as prostaglandinas do tipo que vão formar as substâncias COX-2 são patológicas e são produzidas apenas em processos inflamatórios. Então, quando nós tomamos uma substância como a AS, que não é seletiva, ela atua em qualquer ciclooxigenase, a inativação ocorre em todas elas.
E, além de combater o processo inflamatório, ela também vai afetar a COX-1 e, afetando a COX-1, ela afeta esse revestimento da parede do estômago, a parede interna do estômago. Por isso que esse medicamento, essa substância, quando usada como medicamento, ela tem uma ação corrosiva, né, agressiva ao estômago, é importante e deve ser observada isso durante o tratamento. Mas na farmacologia, né, já foram desenvolvidas substâncias que são específicas para inibir apenas a ciclooxigenase 2, aquela patológica. E essas substâncias são, por exemplo, o diclofenaco, que também é princípio ativo de medicamentos anti-inflamatórios, e a celecoxib, que também é de anti-inflamatório. Essas substâncias são grandes promessas por serem específicas e por atuarem exclusivamente na ciclooxigenase que está relacionada ao processo inflamatório. Então, um indivíduo que tem já uma sensibilidade gástrica e está com um processo ortopédico, por exemplo, de uma inflamação, é recomendável o uso de esses anti-inflamatórios específicos que não vão afetar ainda mais o seu estômago. Os inibidores reversíveis, aqueles que se ligam e se desligam das suas enzimas, são divididos em duas categorias, né? A primeira delas são os competitivos, e o competitivo ele tem uma característica interessante, ele é muito similar ao substrato que aquela enzima atua, e é por isso que esse inibidor tem essa ação. Então, no lugar do substrato se ligar à enzima, quem se liga a ela é o inibidor, e ela, uma vez ligada ao inibidor, fica ocupado o espaço situativo e incapaz de reagir com o substrato. Isso produz, então, no lugar de um complexo enzima-substrato, um complexo enzima-inibidor. Enquanto a enzima estiver nessa forma de complexo enzima-inibidor, ela está inativa para a reação. Então, agora, o inibidor tem que se desligar dessa enzima para que possa se ligar ao substrato e a reação ocorrer. Um exemplo interessante é o caso da álcool-desidrogenase. A álcool-desidrogenase é uma enzima muito importante para o metabolismo do álcool no nosso organismo. O álcool é uma substância tóxica, independentemente da concentração que ela seja ingerida, ele é tóxico. E, portanto, assim como qualquer outra substância tóxica, seja um medicamento, uma droga ilícita, um poluente que entre em contato com o nosso organismo tem mecanismos para eliminá-lo. Isso é prioritário. Justamente porque se isso não for feito, aquela toxicidade ela se efetiva e o organismo vai à morte. Então, a álcool-desidrogenase ela já existe no nosso organismo e ela é muito útil para eliminar a substância quando presente no nosso corpo. Então, quando ingerido o álcool, ele tem essa estrutura molecular, né? Eu estou chamando ele genericamente de álcool, o nome IUPAC dele seria etanol. A álcool-desidrogenase atua diretamente na conversão do álcool na sua forma aldeído, que é o acetaldeído, ou nome IUPAC, etanal. O etanol ou acetaldeído ainda possui uma certa toxicidade, enquanto que o álcool ele é responsável por algumas características já conhecidas de perda de coordenação motora, que pode levar muitas vezes o indivíduo até coma. O acetaldeído ele tem aquela característica que nós percebemos de um gosto alterado na boca, dor de cabeça, enfim, porque também tem uma toxicidade. E, por isso, nós também temos uma enzima que atua nessa substância para eliminá-la, que é a acetaldeído desidrogenase, convertendo ela, o etanol, em acetato, ou nome IUPAC, ácido etanóico. O ácido etanóico não é tóxico, e ele no nosso organismo ele é metabolizado como se fosse um ácido graxo como outro qualquer. Ele é convertido por ação da coenzima A em acetil-CoA, e esse acetil-CoA é uma substância presente no ciclo de Krebs, que quando é acumulada é usado para a síntese de lipídios, ou seja, o etanol, quando não eliminado na urina, ele é metabolizado em ácido etanóico, e esse ácido etanóico, que inclusive é o princípio ativo do vinagre, são substâncias idênticas, ele é transformado em acetil-CoA e esse acetil-CoA é convertido em lipídio e ele é armazenado no nosso corpo. Muito bem, a toxicidade está eliminada
né? E durante esse processo, obviamente, que o nosso organismo sofre as consequências de ter tido contato com substâncias tóxicas. Não quer dizer que o álcool é inócuo e nós temos capacidade de metabolizá-lo. Não, ele é extremamente grave ao nosso organismo. Então ele tem esses dois aspectos. O aspecto que compromete, né, a nossa compreensão física e o aspecto tóxico. Agora, existe uma outra substância que é muito mais tóxica do que o etanol. Essa substância é o metanol. É um outro exemplo de álcool, da classe dos álcoois, e tem uma toxicidade extremamente elevada. Essa substância, ela leva o nosso organismo efetivamente à morte. Pequenas doses, que giram em torno de 30 a 50 ml de metanol, quando ingeridas por um indivíduo adulto de 80 quilos, ele vai ao óbito. E aí, essa substância, quando ingerida em doses menores, pode levar o indivíduo à cegueira. Doses muito pequenas de metanol mesmo podem ser metabolizadas. Então, o que é feito para eliminar possíveis contaminações de metanol? O metanol pode aparecer na vida de uma pessoa atualmente exclusivamente por bebidas alcoólicas contaminadas. O controle do metanol é muito intenso, a comercialização dele é controlada, ele não é mais adicionado ao combustível que nós utilizamos nos carros, como foi já adicionado há muito tempo atrás, mas ainda bebidas produzidas de maneira artesanal, até de maneira inadequada, podemos dizer, elas contêm muitas vezes uma carga de metanol, e esse metanol, quando ingerido, ele é convertido pela mesma enzima que converte o etanol a etanol. O metanol é convertido pela álcool desidrogenase em metanal, que é uma substância tóxica. O metanol é convertido pela formaldeído desidrogenase, que é uma outra enzima, em ácido metanóico, que é uma substância extremamente tóxica, que leva à falência hepática, renal, enfim, falência múltipla de órgãos e efetivamente à morte. Então, para evitar esse processo, o que se faz ao ter sido contaminado por metanol, o indivíduo tem que ser levado imediatamente a um centro médico, a um pronto-socorro, um local de pronto atendimento, e lá é utilizado como inibidor da enzima álcool desidrogenase o etanol. Olha que interessante, porque o etanol, como ele é uma substância que atua na álcool desidrogenase, enquanto a álcool desidrogenase estiver ocupada com o álcool etanol, ela não está livre para poder atacar o metanol e convertê-lo nas substâncias mais tóxicas ainda que nós conhecemos, que é o metanol e, o pior de todos, o ácido metanóico. Então, o álcool ele atua como um inibidor competitivo, ele tem uma forma muito parecida com a do etanol, a do metanol, e atua na mesma enzima. Nesse processo de inibição da enzima álcool desidrogenase, o metanol fica circulando no organismo e começa a ser eliminado, seja pela urina, vômitos, ou em casos mais graves, por hemodiálise que é feita no paciente, para retirada dessa substância do sangue do indivíduo, e impedindo que ele vá a óbito. Então, esse é um exemplo de uma inibição competitiva. E é um exemplo também de que as enzimas elas são específicas, elas atuam em substratos específicos, mas nem tanto, porque existem enzimas que possuem a capacidade de atuar em mais de um substrato. Um exemplo é a álcool desidrogenase. Então, aqui nós temos uma representação, né, desse mecanismo no qual uma enzima, aqui representada, atua em um substrato produzindo um produto. Quando essa enzima ela está ocupada por um inibidor, ela está impedida de reagir com aquele produto. Eu vou mostrar aqui para vocês uma representação com essa massinha para nós entendermos esse princípio. Então imaginemos que aqui em amarelo nós tenhamos a nossa enzima. A enzima normalmente tem dimensões muito superiores à dimensão do substrato. E vamos imaginar que esse substrato aqui, em vermelho, ele encaixe exatamente no sítio ativo dessa enzima. E através desse encaixe, isso proporciona uma reação que o produto é formado. Isso aqui pode ser, por exemplo, o etanol. E, ao encaixar nessa enzima álcool desidrogenase, produziria o produto etanal. No entanto, essa enzima também possui um reconhecimento de um outro substrato,
que é o metanol, aqui representado por essa massinha de modelar verde. Se essa associação ocorrer, o metanol verde vai reagir por meio, né, da catálise dessa enzima e vai acabar provocando a formação daquela substância metanal e uma outra enzima, subsequentemente, produzir o ácido metanóico que leva o indivíduo ao óbito, eventualmente. Então, o que é feito? O metanol está disponível naquele organismo, mas aquele organismo ele é inundado de álcool, etanol, e esse etanol impede que o metanol encontre o sítio ativo e reaja. Então, o que se faz é isso. O paciente que dá entrada num pronto-socorro com uma ingestão acidental de metanol, ele vai ser submetido agora a uma ingestão cavalar de álcool, etanol, para que todas as suas álcools desidrogenases, ou a maior parte delas, estejam ocupadas com etanol e impeçam que ela atue na formação das substâncias tóxicas provenientes do metabolismo do metanol. E outro tipo de inibidor, né, o inibidor reversível não competitivo, ele não possui semelhança nenhuma com o substrato. Ele, inclusive, se liga a outras partes da enzima, que não o sítio ativo. É uma ligação, muitas vezes, que ocorre com resíduos de aminoácidos, ou seja, partes do aminoácido, como, por exemplo, resíduos de enxofre, hidroxila. E essa interação, ela vai formar uma ação inespecífica, ou seja, ela vai atuar em um grupo muito grande de enzimas, porque não há um reconhecimento específico de sítio ativo enzima, é um reconhecimento com aminoácidos, e praticamente quase todas as enzimas têm aminoácidos. Então imagine o seguinte, se nós pegarmos aqui uma enzima novamente, e essa enzima ela tiver uma forma determinada pelo arranjo dos seus aminoácidos na sua estrutura, se eu causar qualquer alteração nela, uma deformação nela, eu vou provocar isso aqui intencionalmente de forma muito drástica. Ó. Vou fazer uma modificação na estrutura dela. Percebam que o sítio ativo dela também foi deformado. Isso pode ocorrer justamente pela ligação que uma substância provoca em uma região próxima ao sítio ativo, ou seja, se eu ligar um ligante naquela enzima, o tipo de interação que aquele ligante faz com aquela enzima provoca ali modificações nas interações eletrostáticas, de modo que a enzima se altere o formato. Esse formato alterado agora pode deformar o sítio ativo daquela enzima, de modo que ela não reconhece mais o substrato. Então, exemplos de inibidores não competitivos são metais, principalmente os metais pesados, como a prata, como o mercúrio e como o chumbo. É interessante também a gente notar que o chumbo, por ter essa característica de ser um metal maleável, fácil de moldar, ele foi utilizado durante algum tempo como um metal preferivelmente escolhido para fazer copos, jarras, inclusive encanamentos. Na Roma Antiga, para trazer aquele sistema de irrigação sofisticado, né, que o Império Romano tinha, e para trazer a água para as cidades, eram muitas vezes usados canos de chumbo. E o chumbo é uma substância extremamente tóxica, né, é um inibidor reversível e acaba causando uma doença chamada saturnismo. E isso pode ter levado muitos romanos até a morte por conta do uso dessas substâncias. Atualmente o chumbo ele pode estar presente em combustíveis adulterados ou mesmo combustíveis com baixo teor de pureza, sobretudo o diesel, que tem uma carga de chumbo muito maior e quando queimado libera essas substâncias no ar. Um outro exemplo de contaminação por metais pesados, infelizmente, foi o maior acidente ecológico que ocorreu no Brasil. Foi o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. E essa barragem ela era utilizada para conter diversos resíduos de mineração de uma empresa. E quando ela rompeu, todo aquele material que estava armazenado em piscinas e grandes piscinões, né, que iriam depois eventualmente ser tratados, isso foi liberado no Rio Doce. Isso causou literalmente a morte do rio.
dentre vários outros fatores que levaram à morte daquele rio, que é algo absolutamente triste, cruel, temos também a presença de metais pesados que se ligaram a enzimas de todos os organismos vivos que ali estavam, não só peixes, e essas enzimas perdem sua função e acabam levando à morte daquele organismo. Então aqui nós temos um exemplo do inibidor irreversível que mostra que nós temos aqui o sítio ativo, no qual se liga o substrato, e uma região que não é o sítio ativo, no qual o inibidor pode se ligar. Bom, normalmente a enzima reage com esse substrato e é formado o produto, mas quando o inibidor está ligado a essa outra região, a enzima ela sofre uma alteração conformacional tão importante que ela não consegue mais se ligar ao substrato, e aí não tem reação. Então, nós podemos representar isso aqui novamente no nosso exemplo de massinha. Eu vou pegar uma enzima amarela, vou fazer nessa enzima aqui uma região qualquer, que não é o sítio ativo, e o sítio ativo. Então, a substância aqui vermelha seria o nosso substrato, que deveria se ligar a essa enzima, e uma vez ligado à enzima, iria produzir, então, o produto. Ok? No entanto, quando esse inibidor reversível do tipo aqui, não competitivo, se liga à enzima, ele acaba provocando interações no meio da enzima que deformam o sítio ativo dela. E aí, esse encaixe não ocorre mais. Não ocorrendo mais, a enzima não consegue se ligar adequadamente ao substrato e provocar a reação. Outras vezes o que ocorre até é um complexo enzima, substrato e inibidor. Os três estão ligados, mas como o inibidor ele alterou o sítio ativo, ele foi capaz de se ligar ao substrato, mas não foi capaz de transformar o substrato em produto. E aí esse conjunto fica circulando no organismo até que o inibidor, por ser reversível, se solte da enzima e aí a enzima consiga catalisar uma nova reação. Bom, o que isso iria afetar na velocidade das reações é mostrado por esse gráfico. Primeiro é um gráfico de inibidor competitivo, aqui uma concentração de inibidor em azul, uma outra concentração em vermelho, a concentração em azul maior do que é em vermelho, e nós podemos observar que a concentração em vermelho maior do que a concentração em azul, e nós podemos observar que a reação, quando é catalisada pela enzima, possui uma determinada velocidade. Quando é adicionado o inibidor, essa velocidade ela é alcançada com o inibidor competitivo, mas leva mais tempo para chegar a ela. Quando nós aumentamos a concentração de inibidor, ela alcança a velocidade máxima, mas leva mais tempo para chegar até ela. Isso porque é um inibidor reversível. Se fosse irreversível, a enzima está inativada e nunca ia alcançar aquela velocidade máxima. Uma característica também dos inibidores competitivos é que eles alteram o valor de Km, ou seja, na medida em que está alterando o tempo que leva para chegar na velocidade máxima, também está alterando aqui a concentração de substrato necessária para alcançar a metade da velocidade máxima. Então, o uso de um inibidor competitivo altera a afinidade da enzima pelo substrato. No caso do inibidor não competitivo, nós temos uma mesma situação, na qual uma concentração de inibidor em azul, uma concentração maior de inibidor em vermelho, e nós observamos que ao colocarmos uma concentração maior de inibidor, a velocidade máxima não é alcançada, seja em azul ou vermelho. Então o inibidor não competitivo, ele impede que a enzima alcance a sua velocidade máxima, mas por outro lado, ele não altera a afinidade da enzima, que é o Km. Claro, se ele não se liga diretamente ao sítio ativo da enzima, então o inibidor não altera a afinidade da enzima pelo substrato. Mas, como ele impede que a enzima, mesmo ligada ao substrato, produza um produto, ele vai alterar a velocidade máxima daquela enzima. E aí, fazendo aquela mesma transformação de Linnean e Eve Burke, nós temos a possibilidade de
conseguirmos determinar valores precisos de velocidade máxima, aqui é o inverso da velocidade máxima, e de km, que é menos 1 sobre km para ambos os casos. Bom, pessoal, por hoje é só. Aproveitem o material adicional para vocês estudarem mais sobre inibidores da sua aula de hoje no ambiente virtual e nos vemos na próxima aula.